Dando continuidade ao assunto processo legislativo, e dentro do processo legislativo nós estamos falando sobre iniciativa das leis, a gente viu as formas de iniciativa. E agora a gente vai começar com iniciativa popular. Tá? Só ver quem que é. É o Tiago lá falando, Tiago, coordenador do curso. Mas ele está mandando mensagem para o terceiro período, não é nosso aqui não. Igual eu falei, se vocês não tiverem qualquer coisa, já mandam no zap, que eu ouço o barulhinho, já respondo vocês na mesma hora. O que é iniciativa popular, gente? Os cidadãos podem propor projetos de leis ordinárias e complementares em qualquer assunto que não seja restrito. Por exemplo, não pode ter uma iniciativa popular para falar sobre o Estatuto da Magistratura no Brasil, né? Porque a única pessoa que pode tratar sobre magistratura, Estatuto da Magistratura, é o STF, não é nem uma pessoa, né? É um órgão composto por 11 ministros. Você sabe uma pegadinha para vocês lembrarem quantos ministros que são? STF, vocês lembram de Somos Time de Futebol. O STF, Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros. Num time de futebol tem 11 jogadores. Se fizer dessa forma, talvez vocês consigam lembrar melhor. É um instrumento de democracia participativa, de democracia direta. Vou colocar aqui barra democracia direta. Assim que eu acabar aqui essa aula, gente, eu vou disponibilizar esse documento, tá? Se eu conseguir, né? Porque é a primeira vez que eu estou usando o LibreOffice. Eu usava o meu Word, só que o Word deu uma travada aqui. Mas eu vou salvar e vou mandar para vocês no grupo, para vocês poderem ter essa parte de estudar, tá? Eu coloquei, apesar de pouco utilizado, gerou 4 leis. Até agora nós temos 4 leis que começou com um projeto com iniciativa popular, tá? Lei da ficha limpa, lei de combate à corrupção eleitoral, a lei que cria o Fundo Nacional de Habitação Popular, né, que tem projeto Minha Casa Minha Vida, e a lei que considera hediondo o homicídio praticado por motivo fútil ou crueldade. E ainda em processo, que vão ser as 5, é aquelas 10 medidas contra a corrupção, vocês lembram? Que eram 10 medidas contra a corrupção, porque o Deltan Dallagnol, né, o procurador da Lava Jato, ele ainda incentivou, fez propaganda. Por que ele é muito difícil no Brasil, gente? Porque tem critérios muito difíceis. Vocês têm que conseguir, eu falei na última aula, quem estava aí lembra, precisa de conseguir 1% do eleitorado total. E às vezes até a pessoa quer essa lei. Mas eu garanto que aqui dentro muita gente não assinou a lei da ficha limpa. Né? O pessoal mais velhinho, né? O pessoal mais novinho não tinha essa oportunidade, tem que ser eleitor. A gente falou da outra vez, no Brasil nós temos 147 milhões de eleitores, né? Quem quiser dar uma conferida lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, mas eu acho que está nessa faixa, 147 milhões, mais ou menos, né, de eleitores. Eu acho que a Juliane conferiu da outra vez. Mas desses 147 milhões, nós precisamos de 1%. Então, precisa de 1.470.000 assinaturas. É gente pra caramba para conseguir. E digo mais, não é simplesmente você conseguir 1.470.000 assinaturas. Além disso, essas assinaturas têm que estar espalhadas por pelo menos 5 estados da federação. E desses 5 estados, você precisa de 0,3% do eleitorado de cada um desses 5 estados. São critérios rígidos, né? Gabriela, pode entrar? O pessoal está me pedindo para entrar, por isso que eu estou parando aqui, viu, gente? O artigo 61, né? Vou ler aqui o que fala o artigo 61 da Constituição, parágrafo 2º. Isso aqui, ó, significa parágrafo, viu, gente? Esse símbolo aqui, ó, significa parágrafo, tá? A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Galera, o que é esse 1% do eleitorado nacional? Igual eu falei, nós temos 147 milhões de habitantes, precisa de 1.470.000 assinaturas, distribuído por pelo menos 5 estados. Esses 1.470.000 tem que estar em pelo menos 5 estados. Por que eu falo isso? O estado de São Paulo, né, igual a gente já falou,
Só a cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Pelo menos há muito tempo atrás tinha 11 milhões de habitantes. Então, com certeza, desses 11 milhões de habitantes, pelo menos 2 milhões são eleitores, no mínimo, jogando muito embaixo. E a gente podia colocar só em São Paulo para conseguir todas essas assinaturas. Não pode estar focado em um lugar só. Tem que estar esparramado por pelo menos 5 estados. Galera, essa lei aqui, ó, quer ver? Ó, a lei popular que considera hediondo o homicídio. Peraí, gente, que tem mais gente querendo entrar aqui e eu não estou conseguindo ver. Só um minuto, vou voltar aqui, vou parar aqui só para poder colocar a outra pessoa que me pediu. Cadê a... Eu não tô vendo a sala. Onde que está a sala? Ah, não consegui mesmo. Eu ainda tenho que aprender. Quem não conseguiu, meu pior que eu tenho que... Quem não conseguiu entrar, não adianta eu falar aqui, né, gente? Claro que não. Mas depois ele me manda de novo. Se não conseguir, eles me mandam novamente. Vou voltar aqui no projeto, a gente pode continuar. O que eu estou falando? O que isso aqui é interessante, gente? A lei que considera hediondo o homicídio praticado por motivo fútil ou crueldade. Existiu uma atriz da novela das 8, chamada Daniela Pérez. Ela era filha daquela autora que chama Glória Pérez. E ela foi assassinada pelo colega de cena dela. Imagina, uma novela das 8 da Globo, que a atriz principal é assassinada por motivo fútil eu acho que é Guilherme de Pádua, o nome do João Pedro. Tenta aí, João Pedro. Tomara que você consiga agora. Estamos juntos na torcida. João Pedro tentando entrar aqui, é outro aluno do primeiro período. A Daniela Pérez, ela foi assassinada brutalmente pelo Guilherme de Pádua. Então, e isso gerou uma comoção muito grande nas pessoas. Aí foi feita uma campanha, né? Depois eu explico melhor para vocês, eu tenho um material sobre isso. E uma campanha que considera hediondo o homicídio praticado por motivo fútil ou com crueldade. Por quê, galera? Porque quando não é crime hediondo, a pessoa pode sair sob fiança. E esse Guilherme de Pádua, ele pagou a fiança e não respondeu preso. Isso aí gerou uma comoção muito grande, porque a menina era a atriz principal da novela das 8 da Globo. Entenderam? Depois pesquisem. Isso foi uma lei de iniciativa popular. Foi a primeira lei de iniciativa popular que passou. Né? Você vê que são só coisas que afetam mesmo o cotidiano, que conseguem reunir todos os requisitos. Igual eu falei, até hoje temos 4 que já foram aprovados. A quinta é as 10 medidas contra a corrupção. Só que essa tem muita crítica, por quê? Porque foi muito alterado nas casas, tanto no Senado quanto na Câmara. Todo mundo colocou uma alteração ou outra, mudou o escopo da lei, né? O que a lei previa mesmo, acabou mudando bastante. E isso está sendo muito criticado. Galera, o que cai muito na prova? O pessoal faz uma pegadinha, fala que tem como ter iniciativa popular para emendar a Constituição. Não existe, isso aqui vocês podem colocar em letras garrafais, não existe iniciativa popular em emenda à Constituição. Só para lei complementar, LC é lei complementar, e LO é lei ordinária. Vocês lembram qual é a diferença das duas, né? Tem 2 diferenças só. Tomara que vocês lembrem. Quem não lembrar, da próxima, vai na outra aula lá e assiste de novo. Existem só 2 diferenças. Existe só iniciativa popular para lei complementar e lei ordinária. É porque a gente vê muito na mídia que tem, vamos fazer uma iniciativa popular para emendar a Constituição. Não existe. Emenda à Constituição não pode ser por iniciativa popular. É um contrassenso? Talvez seja até um contrassenso. Por quê? Uma vez que nossa Constituição ela vem da vontade do povo, como que ela não pode ser emendada por lei de iniciativa popular? Entenderam? É um contrassenso, sim, concordo com quem critica, mas não tem previsão na Constituição. Se não tem previsão na Constituição, guarde isso aqui, ó, coloque em letras garrafais. Não existe iniciativa popular em emenda à Constituição, só para lei complementar e lei ordinária. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla?
as minhas provas são feitas baseadas em concurso público e prova da OAB. Só. Eu só faço questão que já caiu em magistratura, promotoria, advogado público ou OAB, só questão de concurso e concurso pesado. Ok? E sempre bate nessa tecla. Por que bate nessa tecla? Porque o conhecimento popular, né? O pessoal, os tiozinhos de WhatsApp, falam que vai ter iniciativa popular para emenda à Constituição, sendo que não existe essa possibilidade. Tranquilo? Guardem essa parte. Após o envio à Câmara dos Deputados, lembrando, falei da outra vez, toda vez que existe uma iniciativa extraparlamentar, ou seja, que não é entre as duas casas, começa-se pela Câmara dos Deputados. Lembram disso? Vou tentar desenhar aqui, viu, gente? Se ficar ruim, vocês não me xingam, mas vamos ver se eu vou dar conta. Quem lembra desse desenho, que eu estava até com saudade de fazer esse desenhozinho aqui, ó. Quem lembra desse desenho? Chique, 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 chique. Nossa, esse barulho ficou feio, hein? Nossa, mas ficou bem pior do que o outro. Nossa, mas ficou feio demais. Mas vocês usam a imaginação, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Isso aqui é o Congresso Nacional, né? Aqui nós temos a Câmara dos Deputados com 513 deputados. Vocês estão rindo aí na casa de vocês, eu tenho certeza. E aqui nós temos os 81 senadores. Né? 81 senadores. É um sistema bicameral. Tem que passar por essas duas casas, tá? O projeto de lei, ele quase sempre ele começa aqui, ó. Quase sempre ele começa na Câmara dos Deputados. Quando é iniciativa de um deputado, de uma comissão de deputados, ou se é uma iniciativa extraparlamentar. O que é iniciativa extraparlamentar? Quando é o presidente da República, né? Ou quando é lei de iniciativa popular, que é extraparlamentar também, sempre começa pela Câmara dos Deputados, né? Vocês estão conseguindo ver aí, né? Na tela. E quando que começa aqui? Quando que faz o contrário? Quando que começa no Senado Federal? Apenas quando um senador ou uma comissão de senadores, o que é a comissão? Reunião de senadores, somente quando eles é que vão começar a ter a iniciativa. Só quando a iniciativa for de um senador ou de uma comissão do Senado. Entendeu? Espero que sim. Quase sempre começa na Câmara dos Deputados. Quase sempre. Qual que é a única exceção? Quando é por um senador que vai fazer o projeto de lei ou uma comissão do Senado. Vamos voltar aqui para o meu... Após o envio à Câmara dos Deputados, ok? A iniciativa popular sempre à Câmara dos Deputados. O projeto de lei de iniciativa popular tramita como qualquer projeto de lei. Tá bom? E nos municípios? Deixa eu aceitar aqui. E nos municípios? Pode ter? E nos municípios? Pode ter projeto de lei popular? Olha aqui. O artigo 29, inciso 3 da Constituição, assegura a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Esses numerozinhos vocês têm que guardar, tá? No município é 5% do eleitorado. Então, em Nova Serrana, vocês podem fazer uma lei de iniciativa popular? Sim. Precisa de quantas? 5%. Depois pesquisem no site do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, quantos eleitores que tem em Nova Serrana. Eu sou eleitor de Nova Serrana, já tem um tempão. E quantos eleitores que tem em Nova Serrana? Precisa de 5% desse número para poder fazer um projeto de lei de iniciativa popular e mandar para a Câmara dos Vereadores votarem. Vocês entenderam, né? Depois do envio à Câmara dos Deputados primeiro, né, no âmbito nacional,
o projeto de lei de iniciativa popular tramita como um projeto de lei comum. Então, não é que você fez todos esses requisitos que já virou lei, não. Depois que você fez todos esses requisitos de iniciativa popular, você vai começar a deliberação parlamentar, vai começar a votação. Depois de tudo que pode virar lei ou não. Está vendo que é muito difícil? Por isso que tem poucas leis nesse patamar. E nos estados pode? Nos estados depende da Constituição estadual. Se prever, vai ter os requisitos na própria Constituição estadual. Tem a Constituição estadual de Minas, depois vocês dão uma olhada se tem a previsão ou não, né, de projeto de lei de iniciativa popular para o Estado mineiro. O artigo 61 da Constituição fala: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou a comissão da Câmara dos Deputados, Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. Aí eu coloquei aqui: observe, com exceção do STF e tribunais superiores, que são legitimados a propositura de projetos atinentes ao Poder Judiciário, e o Procurador-Geral da República, legitimado para propor projetos de lei relativos ao Ministério Público Federal, os outros têm a iniciativa comum, ou seja, pode propor lei sobre qualquer assunto. O que está falando nesse parágrafo aqui? O STF, os tribunais superiores e o PGR só podem tratar de certos assuntos. Quais assuntos são esses? STF, Tribunal Superior, é propositura de projetos ligados ao Poder Judiciário. O PGR, que é o chefe, PGR, gente, Procurador-Geral da República, que é o ARAS, é o líder máximo do Ministério Público, tá ligado? O Ministério Público, o MP, o promotor de justiça, não é aquele que faz acusação? Quem é que pode acusar o presidente Jair Bolsonaro de algum crime? Só o Procurador-Geral da República, que é o ARAS, no atual momento. Vejam notícias sobre isso, coisa bem bacana. E os outros legitimados, os cidadãos, o deputado federal, sobre qualquer tema. Tá bom? Agora, existem algumas iniciativas exclusivas, privativa ou reservada, tá? Onde que pode, esse é o último tópico da nossa aula, onde que está previsto as causas privativas. A gente vai estudar agora só o artigo 61, parágrafo 1º. A gente vai dar uma lida aqui. Mas eu quero pedir para vocês para lerem todos esses artigos da Constituição assim que acabar a aula, para estar mais fresco. Tá bom? Está aqui na frente qual que é, sobre cada um deles, e a gente vai ler do Presidente da República, o artigo 61, parágrafo 1º. Deem foco ao primeiro. É o que mais cai em prova, consequentemente é o que eu mais vou cobrar nas avaliações. Eu e o Tiago, nós estamos discutindo, eu, o Tiago, o Rodrigo, o pessoal aí, nós estamos discutindo como que vai ser feitas as provas. Mas eu já adianto, independente do jeito que for feito, se vai ser feito oral, se vai ser feito por método escrito, não assusta ainda não, viu, gente? Não tem nada decidido ainda não. A minha prova vai ser baseada em concursos públicos e em prova da OAB, já para treinar vocês para fazer esse tipo de prova, tá bom? Vou só dar uma lida com vocês o artigo 61, parágrafo 1º. Lembra que esse aqui fala sobre parágrafo e a gente acaba essa reunião. Lembrando para vocês, né? Sempre vocês colocam a palavra arte, ponto. Aí vocês colocam 61. Perdão. 60, né? Esse aqui tem mais de um, ó. Ué, o que aconteceu? Só um minuto, galera. Eu errei aqui. Artigo 61, parágrafo 1º. Por que deu errado? Ah, é porque apareceu lá do... Agora sim. É porque, gente, aparece todos os artigos 61 que tem no documento, né? E tem um artigo 61 no ato das disposições constitucionais
transitórias. É uma outra parte da Constituição. É uma parte transitória da Constituição. Quando a gente está falando em artigo 61, eu quero dizer a parte permanente, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que é o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Mas, por enquanto, o que precisa vocês guardarem isso aqui, ó. Iniciativa das leis, né? E quais que são as iniciativas privativas do presidente da República. O que só o presidente da República pode fazer um projeto de lei? É aquela lei que vai fixar ou modificar forças armadas, se você quiser colocar mais ou menos soldados no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, quem pode falar sobre isso é o presidente, porque o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas. Outros deputados, senador, iniciativa popular, não pode dispor sobre isso. Entenderam? Disponha sobre cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, serviços públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, organização do Ministério Público, da Defensoria Pública, o Ministério Público, você sabe que o PGR também pode, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal, criação e extinção de ministérios, você criar ministério, né, diminuir ministério, observado o disposto no artigo 84.6, que é o tanto de orçamento, dinheiro, militares das Forças Armadas, o regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, forma de transferência para a reserva. Tá. Primeiro, gente, geralmente, criação de cargo, organização administrativa, é porque depende de dinheiro. Lembra quando a gente faz a repartição dos poderes e a gente fala que ao Poder Executivo cabe a gestão? É como se o Poder Executivo fosse o presidente da República, ele fosse o gerente ou o diretor do país. Então, tudo que for gastar mais dinheiro tem que ser de iniciativa dele. Por quê? O deputado não está preocupado se tem dinheiro ou se não tem. Então, ele vira para assim, não, vou aumentar o salário dos policiais civis. Pô, mas aí não pode, porque se for gerar custo para o Brasil, tem que ser de iniciativa do presidente. Cada uma das outras é tudo tudo sobre isso, viu, gente? É tudo uma decorrência desse princípio. Galera, vou parar aqui. Se tiver alguma pergunta, vocês me mandam as perguntas, tá? João Pedro, você conseguiu conectar agora? Tá melhor? Me manda aí pelo chat aí se você achou que tá bacana. Alguém quer falar alguma coisa? Gabriela, Juliene, Pamela, Sara. Quiser, pode dar um mute aí, pode falar, viu, gente? Vocês estão conseguindo ouvir direito. Se vocês conseguiram acompanhar a aula até aqui, eu agradeço vocês, né, que vocês estão aqui. E vou salvar e vou mandar para o YouTube daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou salvar esse documento e vou mandar para vocês, tá bom? Obrigado por acompanhar. A aula, geralmente, que é telepresencial, a iniciativa da faculdade é fazer aulas de, no máximo, 20 minutos, tá? Primeiro era 10, depois eles estenderam para 20, eu sempre fiz mais ou menos de 20. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar e estudem, leiam esses artigos e depois a gente volta, tá bom? Grande abraço, até mais. Se alguém quer falar alguma coisa, fala, João Pedro. Bacana, conseguiu? Ah, beleza, João Pedro, obrigado, viu? Mais ninguém? Ninguém quer falar? Conversem comigo? Não? Até a próxima.